principais desafios nesse âmbito da gestão que vocês estão tendo ou tiveram até agora? Assim? Quais têm sido os principais desafios? Bom, são vários e eles estão presentes. A gente tem muitos por vencer. Na verdade, eu sempre gostei de ferramentas que nos ajudem a visualizar alguma coisa. Eu tenho que tomar cuidado para não me fixar demais numa ferramenta que talvez ocupe muito tempo e não me mostre de maneira prática alguma coisa que eu preciso mudar. Então o que aconteceu? A gente começou, na verdade, essa nossa jornada começou com uma coisa que hoje é mais banal, mas não é banal de maneira alguma, que é a identificação individual dos animais para rastreabilidade. Só que tem muitas propriedades e eu fico impressionado que fazem a rastreabilidade simplesmente com planilha Excel. Eu não dei conta, eu fui atrás de um software que ajudasse a gente e era só isso. Essa empresa foi vendida para outra, que depois eu já estava com uma necessidade de ter alguma ferramenta para me ajudar na gestão, e essa que fazia o software da rastreabilidade comprou essa que fazia a gestão, comprou a outra da rastreabilidade. E a gente acabou adquirindo também alguns dos módulos deles. Quando a gente começou a trabalhar com Integra, a gente passou a usar a ferramenta deles, que nos ajuda em vários setores, mas ela não cobre todos. E hoje a gente trabalha com provavelmente uns 4 sistemas, eu preciso dizer, temos vários retrabalhos e a gente não abandonou o Excel, óbvio, né? Cada sistema tem um backup que é Excel e cada pessoa... Normal. Normal, mas eu acho que a gente precisa... Não, mas é normal, assim, é né? normal, mas eu assim... trabalho com isso e vejo isso mas todo não dia. dá, né? Não Assim, dá, é uma coisa não que dá. para mim a gente tem que... Assim, se eu tenho um software e depois eu preciso do Excel porque tem uma vírgula ali que é Exatamente. diferente, um númerozinho. Então, ou eu abandono um, ou eu abandono o outro. Porque se o software não me dá o que o Excel me dá, então eu abandono o software ter que e buscar confia no algo Excel. que- Mas, e a gente tem vários, tem um para nutrição, tem um para parte financeira, temos uma contabilidade que nos ajuda, porque assim, a parte fiscal é complexa, no mínimo. Para não dizer outra coisa. Para né? não dizer outra coisa. A parte de todas as obrigações acessórias e tal é um mundo à parte, que eu nem me intero muito dele, porque eu deixo por conta da contabilidade. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio hoje de consolidar um pouco os sistemas para diminuir um pouco essa demanda que eu chamo de burocrática, que eu chamo do administrativo. A gente cresceu, nosso setor administrativo obrigatoriamente teve que crescer, mas eu gostaria de ver o pessoal do administrativo não só fazendo lançamento em diversos sistemas, mas conseguindo ajudar a gente no dia a dia com algumas outras coisas. Já talvez pré-digerir algum tipo de informação para tu já pegar indicadores olvidar práticos, né? E eu estar... Para tu tomar decisão. Exatamente, para tomar a decisão com mais velocidade. Mas ali eu enxergo um desafio grande para esse ano. Legal. A outra parte é a profissionalização de que a gente está com a questão... estamos, a Adriana e eu, dessa vez, numa demanda de missão, de valores, que já foi trazida para mim várias vezes, mas eu acho que eu não estava maduro. Eu não enxergava a necessidade. E agora eu enxergo uma necessidade assim urgente de usar isso para chegar numa parte mais cultural da empresa. Não, a gente até enxergava, eu acho, a necessidade humana. Né? A gente enxergava como, vamos fazer isso como ser humano. Mas tem que ligar ao negócio. Mas tem que ligar ao negócio. Claro. Então a gente tem uma preocupação com os nossos colaboradores, acho que maior do que a média, vamos falar assim. Mas isso a gente fazia só pela parte humana mesmo. E hoje a gente vê que nesse grau de eficiência, nesse grau de atividade, nesse grau de intensidade, nós precisamos dessa parte junto também de todo o resto. E aí esse ano é um ano bem desafiador pra gente, porque a gente vai tentar acatar isso, assim. E é isso,
fica quem se... É normal. No fim da história, tudo passa por pessoas, né? Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Precisa... Não, sozinho a gente não faz nada, a gente gosta muito da equipe, a gente vê que tem gente que procura desafio, tem gente que procura isso um pouco menos, mas a gente precisa, na verdade, otimizar muito o tempo das pessoas. E eu acho que a gente está num ano que eu não tô do lado de... Eu gosto muito de acompanhar o pessoal em campo. Assim, esse ano com certeza vou ter bastante ajuda da Adriana nessa parte. Já tenho muita ajuda no dia a dia do Vidal, por exemplo, nessa parte de acompanhar pessoas, mas não dá. O gerente não pode estar em alguns serviços, ele tem que estar mais em cima, assim, numa visão um pouco mais alta. Então a gente precisa de ferramenta para que as pessoas enxerguem, isso aqui eu estou fazendo certo, isso aqui eu estou fazendo errado, e isso são processos. E uma fazenda consiste de... Qualquer empresa consiste de muitos processos, e numa fazenda a gente enxerga... Sempre o nosso negócio é o mais complexo, né? Na nossa visão. Eu acho que isso... Então, a gente tem que falar assim, não, vamos ver o que tem de simples aqui, vamos começar a desenhar, e depois a gente... Porque tem muita coisa simples numa fazenda. Por mais que tenha muita coisa que realmente é complexa e que é feita uma vez no ano, 2 vezes no ano, e ali é difícil. Né? A gente fala assim, por a gente estar aqui, por a gente morar aqui, a gente gosta. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de participar, a gente gosta de fazer algumas coisas que talvez não deveria. Então, assim, a gente tem que agora criar um sisteminha que a gente se distancie mais de alguns pontos, né? Principalmente o Flória. Para ter uma visão mais estratégica. Para ter uma visão mais estratégica, porque assim, é difícil quando você gosta, né? Claro. Você gosta. Quer estar lá no meio. Não, e a gente, por exemplo, a gente adora ir pro curral. Então, assim, eu conheço gente que nunca pisou no curral e tá tudo bem também, mas assim, a gente gosta, mas tem hora que no Flória não tem tempo. Não é cabível, ele não tá é cabível. Lá o dia inteiro apartando gado, né, cara? Não, isso foi uma coisa interessante de quando mudou da pecuária para lavoura. O Flória falou assim... Mas eu gosto dos animais. Aí você tem que falar assim, puxa, mas o outro tá aqui, né? Tá na tua porta. Será que a gente não faz isso também? E começou, né? começou assim.